Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem aí em suas casas para terminarmos hoje as pitaias. Olha só, vamos pintar hoje tanto essa aberta quanto essa fechada para finalizar o nosso desenho. Lembrando que essa pintura foi dividida em dois vídeos, vou deixar o link do outro vídeo na descrição desse, logo aqui embaixo. E vamos começar a pintura dessa pitaia aberta usando púrpura. Vou encher, olha, toda essa região aí com púrpura. Agora, com verde folha, eu vou começar a encher essas sépalazinhas que tem sobre essa fruta. Olha só, tudo isso aí você pode encher com tranquilidade, enchendo com o verde folha. Depois, a gente vai começar a detalhar, mas para já, vá enchendo com verde folha. Pega um pincel pequenininho, porque tem uns detalhes aí que são bem fininhos, tá vendo? Bem estreitos. Você pegando um pincel grande, você pode borrar isso. Não é bom você borrar esse cantinho agora. Estou fazendo, olha, a emenda desse verde folha com esse púrpura. Isso é importante de fazer. Mesmo que você não puxe muito púrpura para cima do verde, ou muito verde para cima desse púrpura que está aí pintado, mas não deixe essa divisa assim muito marcada. Há lugares que precisa, mas há lugares que precisa ser emendado. Na que tá maior, depois a gente vai ver melhor isso aí, essa questão dessas emendas. Por essa aí, olha, eu também estou emendando o púrpura, esse verde folha. Vou encher essa outra, essa parte aí de baixo toda com verde folha. E a parte aí de cima, olha, também vou emendar o púrpura. E observe que essa emenda, ela é bem discreta, ela não é assim muito grande, tá vendo? Isso tudo tô fazendo com com um pincelzinho pequeno nesse momento, porque, olha só, são detalhes e detalhes bem pequenos. Agora, eu peguei um pouquinho de verde musgo e vou começar a colocar umas sombras. Essas sombras, eu tô colocando ela mais para o lado esquerdo e mais para esses contornos que vão de encontro a esse chão. Vou dar preferência a essas regiões, porque são regiões que requer mais sombra mesmo, que recebe menos luminosidade. Olha só essa parte que vai mais para o chão, vou passando. Essa pontinha aí, eu vou escurecer ela um pouquinho também para a região do chão. Faça esse contorninho tendo cuidado de deixar ele bem emendado, esse verde folha. Não deixe um contorno assim solto. Agora, com o verde pântano, eu vou acentuar essas sombras, deixando esses contornos mais marcados e essas pequenas sépalas bem mais definidas. Olha só, as pontinhas delas quase não aparecem, porque tá caindo em cima desse chão escuro, mas não se preocupa, daqui a pouco a gente dá uma leve luz para essas regiões e elas vão aparecer. Vou colocar esse verde pântano, olha, nessa região aí, que é mais profunda, que tá mostrando a parte de baixo dessa sépala. Então, precisa ficar com uma sombra bem maior, bem mais acentuada. Viu como ficou bem escurinho? Essa pontinha aí dessa outra que vai cair por aí, também vou marcar. Essa outra pontinha, olha só, que quase não aparece nesse primeiro momento, mas não deixe de colocá-la. E vou assim sombreando esses cantinhos, distribuindo essas pequenas porções de verde pântano necessária para essa região que requer mesmo uma tonalidade mais escura. Aliás, esse ladinho aí eu vou deixar ele todo no púrpura, todo mais escurinho, porque ela está bem virada, ela pede mesmo uma tonalidade um pouquinho mais escura. Agora, gente, eu tô só arrumando um pouquinho essa emenda para colocar o nosso brilhinho. Esse brilho que eu vou colocar, essa luminosidade, essa pouca luminosidade que vou colocar, será com esse verde pistache. Cuidado para você não borrar, leve pouquinho, só de um lado do pincel. Olha só essas pontinhas que não apareciam.
elas já começam a surgir aí, mas cuidado com a quantidade que você vai colocar. Não precisa de muito verde pistache aí. As outras tonalidades precisam aparecer também, não esqueça disso. Olha só, essas pontinhas que estavam aí bem escurinhas, começam a surgir. Essa parte aí eu vou dar um pouquinho mais de vida para ela, de mais luminosidade. E agora, com o meu pincelzinho número 8, quase nada de tinta, eu vou distribuir uma porçãozinha de branco. Minha pintura está basicamente seca. Esse branco, ele já não quer mais se unir, então o nosso trabalho nesse momento, ele fica um pouquinho mais difícil. Mesmo assim, não se preocupe, dá para fazer com tranquilidade e lembre que aí não precisa de muita luminosidade. A gente tá mais que queimando um pouquinho essa tonalidade do púrpura do que colocando luminosidade aí. De certo que o branco vai clarear um pouquinho, mas é coisa muito leve. Olha só, depois de colocar esse branco, eu vou vir colocando agora um pouco de berinjela. As nossas sombras para essa parte aí, eu vou colocar com berinjela. Vou começar a marcar alguns lugares que requer um pouquinho de sombra e espalhar ele também. Berinjela é uma tonalidade assim muito forte, muito escura. Cuidado para você não levar demais. Vá pegando pouquinho em pouquinho no seu pincel para a gente distribuindo aí em cima. Olha só que eu peguei só um pouquinho, puxei, a gente quando vai colocando essas sombras, vai formando umas depressões em cima da casca da fruta, e essas depressões são bem-vindas, realmente precisamos disso aí. Olha que eu tô colocando mais sombra por essas partes, aí embaixo também vou acrescentar umas porções, vou sair distribuindo aqui e ali, nos lugares que eu vejo que há uma necessidade, um pouquinho desse berinjela. Olha como vai ficando marcado. Essas marcas, elas se apresentam geralmente próximas a essas pequenas sépalas. Essas sépalas, elas acabam formando um relevo em cima dessa casca, que a gente vai marcando com berinjela. Aí, eu vou colocar também essa região aí de dentro, essa parte embaixo, que deixa bem marcada essa sombra. A parte de cima, olha, também vou sombrear um pouquinho. Observe bem onde eu estou colocando. É uma coisa mais de olhar mesmo. Você precisa fazer mais que observando. Essa região dessa casca, ela está bem virada, ela não está muito detalhada. Então, é uma questão mais de observação. Essas partes assim embaixo dessas sepalazinhas a gente precisa escurecer, embora elas estejam bem discretas, aparecendo pouco, mas há uma necessidade de sombra por essas regiões. Logo elas ficam aparecendo mais, elas ficam mais salientes quando a gente vai colocando essas sombras. Vão surgindo várias depressões e relevos mais altos por cima dessa casca, quando a gente coloca esse pouquinho de luz e esse pouco de sombra por cima dela. Importante é você lembrar que precisa de pouquíssima tinta no seu pincel. Pincéis pequenos e pouca tinta. Depois de você fazer isso, de você colocar essa porção de branco, de você colocar essa porção de berinjela, olha só como vai ficando tudo bem marcadinho, bem mais separado, já aparece mais essa casca, essas saliências que tem nessa casca. Eu vou arrumando um pouquinho, olha, essas pontinhas. Fica tudo basicamente assim. Agora eu vou só colocar um pouquinho mais de luminosidade nessas regiões que eu acho que precisa, emendar melhor essas tonalidades de vermelho e verde, aliás, de púrpura e verde. Olha só, gente, eu tô vindo com uns toquezinhos com o verde pistache, puxando para cima desse púrpura, dando uns toquezinhos mais de luminosidade onde eu achei necessário.
Essa parte da polpa da fruta, eu vou encher toda de branco. Não tem segredo nenhum. Depois de cheio de branco, eu vou pegar quase nada de preto, pincelzinho número 8, cortado, lixado, e vou, olha, passar por essa região onde fica próxima a outra fruta, que precisa de um pouco de sombra. Olha só, vamos espalhar bem, vamos unir bem. Não precisamos deixar marcado, manchado, apenas uma leve sombra. E não esquece de colocar sombra nessa região aí embaixo também, olha. Essa região onde passa, onde cai em cima dessa fruta, essa parte dessa sépala do botãozinho que está aí mais abertinho. Cuidado para não borrar ele precisa, já está pintado, mas ele precisa ficar tal qual está. Se você pintou ele igual eu fiz antes de pintar a fruta, cuidado para não borrar. Olha só como está ficando a polpa da pitaia. Eu vou espalhando esse preto o melhor que eu estou podendo. O meu tecido ele é um tantinho aveludado, ele segura a tinta, ele acaba não deixando espalhar bem, mas vou tentando, vou fazendo o melhor que eu puder. Agora, eu vou colocar várias sementes. Você pode pegar um pincel número 0, pode pegar um pincel número 0 chato, bem cortado, lixado, ou número 0 redondo, com seus pelinhos inteiros mesmo, e dá para você ir fazendo várias sementes. Observe que em alguns lugares eu coloquei mais e outros eu coloquei menos. E agora, com um pincel só sujinho, sem excesso de tinta, eu vou colocando umas bem apagadinhas. Funciona do mesmo jeito na hora da gente pintar a polpa do maracujá. As sementes que estão mais afora, elas ficam mais fortes, né? Mais pretinha. As que estão com uma certa quantidade de polpa em cima delas, fica só uma manchinha. Então, você vai fazer nessa polpa dessa pitaia a mesma coisa. Alguns lugares, sementes bem definidas e em outros lugares, apenas a marquinha delas. Essa região aí de fora da casca, eu vou encher toda de púrpura. Pode encher tudo isso aí de púrpura. Agora, eu passei uma separaçãozinha, eu só marquei a separação mesmo com o branco. Não precisa de uma luminosidade aí, eu só estou fazendo mesmo a separação para você ver melhor. Essa parte de fora da casca, eu vou escurecer ela um pouquinho mais. Ela não é uma região de luminosidade, então cabe eu colocar um pouquinho mais do berinjela aí. Olha só, vou fazer sombra nessa região aí, onde eu já tinha feito sombra com preto. Vou fazer sombra também nessa outra parte, estou passando berinjela, bem pouquinha berinjela, não precisa colocar demais não, tá bom? A parte ali de cima, aí de baixo e também depois da sépalazinha ali em cima, você coloca, olha, mas bem pouquinho, já bem mais curtinho. E vamos deixar essa sombra assim. Agora, vamos colocar um pouquinho mais de sombra para essa casca, essa parte de fora. Coloque pouca coisa. Se você achar que ficou muito, você passa um pouquinho de púrpura sobre isso aí, tá? Olha como ficou. Agora, gente, vamos pintar essa outra que está inteira. Vou começar passando o vermelho Scarlet. Olha só, vou enchendo essa parte aí com o vermelho de início. Vou lembrar, não vamos enchendo tudo isso não. Vamos lembrar que essas sépalazinhas que ela apresenta tem verde. Então, a gente tem que deixar espaço para colocar esse verde. Vou puxando mais vermelho por essa região, vermelho Scarlet, lembrando. Vou usar para ela vermelho Scarlet e vermelho vivo. Nesse primeiro momento, eu estou usando o mais escuro, vermelho Scarlet. Vamos marcar um pouquinho por aí já com púrpura. Umas regiões que requer um toquezinho mais de sombra, eu vou colocando já o púrpura. Vou fazendo uso do vermelho Scarlet e púrpura. Vou subindo por aí, sempre deixando os espaços que vai levar verde, sem pintar.
No primeiro momento, eu vou pintar essa casca dessa fruta, as sépalazinhas eu vou pintar depois. Olha só, gente, agora eu já estou distribuindo aí rosa escuro. Vou mesclando por essa parte de maior luminosidade, vermelho escarlate e rosa escuro. Vamos misturando isso aí. Você pode pintar com rosa, depois você vem passando um pouquinho do vermelho em cima desse rosa. Olha só, vou com rosa, rosa escuro. Essa é uma parte que ganha mais luminosidade. Essa parte de baixo, que será mais escurinha, eu passo vermelho, vermelho escarlate. E veja o que eu fiz, eu manchei aquele rosa escuro com o vermelho. Aí você pode observar que o lugar onde está o vermelho puro ficou mais escuro. O lugar onde tem o rosa pintado na parte de baixo ficou mais clarinho. Essa região aí todinha eu enchi com rosa escuro. Agora eu vou vir com vermelho, vermelho escarlate, e vou manchar ele um pouquinho. Essa parte aí embaixo, olha, eu passei o vermelho, vou subir para cima do rosa. E esse rosa, ele fica bem mais discreto, ele já não aparece tão rosa assim. Vamos espalhando isso aí, vamos unindo bem. Procure não deixar manchado. Dá para pintar direitinho sem mancha. Essa região aí em cima, eu vou colocando o vermelho puro mesmo, deixar ela mais escura. Essa parte aí dessa outra sépalazinha, também vou passar o vermelho. Não enche tudo, deixa o espaço do verde, não esquece de deixar o espaço do verde, senão vai ficar um pouquinho mais difícil depois para você. Vou descendo aí o rosa escuro. Olha só, isso tudo aí é rosa escuro. E já vou pegando uma porção de vermelho, do vermelho escarlate, e vamos crescendo esse vermelho por aí. Vai unindo bem, cuidado para não manchar as sépalas e pegue um pincel número 6 ou número 8, é o bastante para você fazer isso aí. Agora, gente, eu já tô com um pouquinho de púrpura aí, olha. Vou começar a passar um pouco de púrpura, ou seja, para essa casca nós já usamos rosa escuro, vermelho escarlate e púrpura. Essa região aí embaixo é uma região que requer realmente mais sombra. É uma parte que é mais escura. Então, a gente pode estar usando à vontade esse púrpura com tranquilidade. Não se preocupe. Emende ele bem as outras tonalidades. Olha só, vamos enchendo. Vamos puxando. Tendo sempre o cuidado de não sair borrando essas partes que vai levar o verde. E olha que eu já vou emendando aí o rosa escuro, esse púrpura. Continuo nessa parte aí embaixo com o rosa escuro, aliás, com o púrpura. E vamos subindo. Em resumo, você pode pintar essa parte mais embaixo, mais junto ao chão, com o púrpura. As outras partes mais acima, você vai mesclando o rosa escuro, o vermelho escarlate e vermelho carmim. Também usarei vermelho carmim para essa nossa pintura. Aí eu tô passando o vermelho novamente, já estou usando o vermelho, mesclando o rosa escuro. E se você observar, é uma questão de bom senso, basicamente. A gente sai olhando os lugares que a gente vê que está por baixo dessas sépalas, que está mais próximo ao chão, ou seja, os lugares que vão levar mais sombra, a gente vai pintando eles com os tons mais escuros. E o lugar que está mais afora, a gente sai colocando o rosa escuro, mesclando ela para não ficar assim tão puro esse rosa, com vermelho, com púrpura, com vermelho carmim. Olha aí, eu tô passando o rosa escuro, misturando um pouco do vermelho escarlate.
um toquezinho de púrpura, esse lugar mais escuro foi o púrpura que eu coloquei. E vamos dando sequência. Esse meu vermelho, ele fica um pouquinho manchado, às vezes, nesse meu tecido, por ser um tanto aveludado. Mas dá para puxar bem, tá dando para pintar bem. Não vai alterar muito o resultado. Essa região por aí, eu vou dando uma porçãozinha de vermelho carmim, púrpura, as tonalidades assim mais escuras. São lugares que eu quero um tanto mais rosado e, no entanto, o rosa escuro fica muito claro. Pode colocar uma boa porção aí em cima do vermelho carmim, puxando, mas lembrando de deixar o espaço de colocar o verde. Agora vamos pintar essas sépalazinhas. Olha só, eu comecei passando aí verde pistache e vou terminar de encher essa sépalazinha com amarelo bebê. Não vou emendar esse verde nem esse amarelo a esse vermelho que tá aí, porque ela tá um tantinho curvada, ela não mostra a emenda dos dois, o encontro dos dois, mas sim a voltinha que já é totalmente verde. Então, não precisamos fazer essa emenda nesse momento. Para essa daí, não vamos emendar. Para a pontinha dela, eu vou colocar um pouco de verde pântano e vou manchar, deixando um tantinho riscado mesmo. Não vou deixar muito lisinha essa pintura não, tá bom? Pode deixar um pouquinho manchado. Agora, dando sequência, eu vou puxar, olha, alongar um pouquinho essas laterais. Você pode estar alongando isso aí com o verde pistache. Deixa ele assim mais discreto mesmo. Qualquer coisa você usa um pincel número 0 para fazer isso. E tô colocando um pouquinho de púrpura nessa região aí embaixo. Essa partezinha aí, você pode encher ela toda com verde pântano. É uma região de bastante sombra, não precisa deixar esse verde muito claro. Coloquei um toquezinho de verde musgo em cima e vai ficar apenas assim. Essa outra região, eu vou passar um pouco do vermelho vivo, nessa parte onde vou emendar verde e vermelho. Vou dar continuidade com amarelo bebê. Olha só, vou emendar, vou passar o vermelho vivo, emendar um pouco de amarelo bebê a esse vermelho. E vou puxar em seguida o verde pistache. Olha só que eu tô melhorando essa emenda aí, você pode pegar um pouquinho mais de vermelho e melhorar isso, mas tendo o cuidado para não puxar demais esse vermelho para cima do verde, nem o verde para cima do vermelho. É um encontro bem discreto e bem curtinho. Passei um pouco agora, olha, do verde pântano, aliás, do verde musgo, deixando esse verde pistache mais forte e vou passar agora o verde pântano na pontinha. Esse verde pântano, ele faz aqui um contorno e deixa mais riscadinho. Essa outra aí, pequenininha, eu vou passar também um pouco de vermelho vivo nessa parte de baixo. E na parte de cima eu vou encher com verde pântano. Vou emendar isso aí, olha só. Emende bem, mas deixando as duas tonalidades aparecerem. E pode deixar assim mesmo. Vou colocar novamente vermelho vivo aí embaixo, olha só, para deixar úmido, porque a minha fruta ela já secou, a minha tinta já secou. E vou emendar verde pistache a esse vermelho vivo que estou colocando aí. Essas sépalas, elas não são pintadas assim de forma tão diferente. Se você observar, é bem parecido, é bem prático. Umas ficam mais escuras, outras mais claras, enfim, mas elas são bem práticas de fazer. Olha só, eu tô passando aí o verde pistache, emendei ao vermelho vivo que coloquei aí embaixo. Agora, eu vou dar sequência com o verde folha. Essa ficou um pouquinho diferente, levou o verde folha, mas tudo bem. No geral,
não é tão diferente assim. Às vezes colocamos um pouquinho mais de tinta ou menos, de tonalidades, aliás, mas é bem tranquilo de ser feito. Coloquei o verde folha, agora estou colocando o verde musgo. A pontinha dela fica mais escura, conforme ela vai indo em direção à fruta, à casca da fruta, ela vai ficando com tonalidades mais claras. A colocação aí do verde pântano é do mesmo jeito dos outros lugares, vai fazer um contorno, a ponta fica mais escura e você pode deixar um pouquinho mais riscado, mais manchado. Essa parte de cima eu vou deixar mais aparecendo o verde folha, a parte de baixo aparecendo mais o verde pântano. Essa outra aí eu vou fazendo basicamente do mesmo jeito. Vou colocando, olha, o vermelho vivo para umedecer, porque já secou a minha tinta, então eu coloco esse vermelho e vou colocando o verde pistache emendando a ele. Lembrando, olha, que essa emenda é bem discreta. Aquela pequenininha nós não emendamos, porque ela estava mais curvada. Essas outras já mostram o encontro dela com a casca da fruta. Então, há uma necessidade, sim, dessa emenda. Coloquei o vermelho, coloquei o verde pistache, levei para as laterais. Olha só, vou crescer ele um pouquinho mais e vou dar sequência com o verde folha. Vamos emendar bem isso de início. Quando colocarmos o verde pântano, a gente pode riscar um pouquinho mais, tá? Esse verde que estou colocando agora é o verde musgo. Agora, nós vamos para o pântano. Esse pântano, ele vai cair como um contorno, do mesmo jeito que fizemos nas outras. Vamos puxar esse contorninho de pântano e assim ela ficará. Vamos a essa outra, colocando um pouco do vermelho novamente na parte de baixo. Vou dar sequência com o amarelo bebê. Essa é mais clarinha, está numa região de maior luminosidade. Coloquei o vermelho vivo, o amarelo bebê e agora estou colocando o verde pistache, emendando a isso aí. Dando sequência com verde folha, emendando isso direitinho. Olha só. Terminar de encher isso aí com verde folha. Você prestou atenção? A gente acrescenta cores, até acrescentamos cores diferentes, mas elas são pintadas do mesmo jeito. Vamos colocando tonalidades, emendando, e no geral elas são feitas do mesmo jeito. Colocando um pouquinho mais de amarelo bebê nessa região aí em cima, eu quero essa com mais luminosidade mesmo. Essa outra aí de trás, eu vou puxando o vermelho vivo. Vou terminando ela com o verde pântano. Ela ficou mais atrás, mais arredondada. Eu vou deixar ela um tanto mais escura. Depois de colocar esse verde pântano, emendando com esse vermelho, levemente, vamos colocar uns toquezinhos do verde pistache, para a gente deixar uma luminosidade. Pode ser o folha, o pistache, o musgo, enfim, qualquer um desses verdes. Vamos passar novamente, só que nessa daí eu coloquei o rosa mesmo, tá? Ela já estava com rosa, no começo eu coloquei o rosa escuro, coloquei o amarelo bebê. Agora, eu vou colocar o verde pistache. Vamos encher isso aí, terminar de encher isso aí. E agora, vamos pegar o verde pântano para fazer aquele nosso contorninho, deixar a pontinha mais escura. Não importa a tonalidade que você usar, mas você vai pintar do mesmo jeito. Essa pontinha fica mais escura e o restante fica um tanto mais claro. A pintura dessas últimas sépalas eu vou acelerar um pouquinho, porque como vocês perceberam, não diferencia. Eu quero apenas que você observe os encontros de diferentes tons. Olha só, essa daí, por exemplo, eu tô passando o vermelho vivo,
Agora, estou emendando verde pistache, olha. E vou deixar esse verde pistache, esse vermelho vivo mais riscado. Olha só. Eu vou puxar vermelho mais para cima desse verde, deixando esse verde bem mais num tom do vermelho. Agora, vamos passar o verde pântano. Olha só fazendo o acabamento, aquele contorninho, deixando um pouco riscado essa ponta mais escura. Pincel número 2, cortado, lixado e bem tranquilo, igual nós pintamos as outras. Veja que não diferencia tanto. Essa região aí em cima, eu vou fazer um pouquinho de sombra nela, uma vez que ela tá por trás. Essa sombra pode ser colocada com o verde pântano ou com berinjela, fica a seu critério. Lembrando que se você não tiver berinjela, você pode pegar o vinho, colocar um toquezinho de preto e usar ele mesmo, tá bem? Olha só que eu escureci um pouquinho aí, agora eu tô colocando uma porção de vermelho vivo a mais. Para essa outra de cima, eu coloquei um pouco de amarelo ouro. Agora eu tô vindo com verde pistache com batidinhas, manchando isso aí. Olha só, vamos emendar isso aí mais com batidinhas, para ficar aparecendo as duas tonalidades. Vou crescendo verde pistache, dando sequência com verde folha. Vamos terminar essa folhinha toda com verde musgo. Agora, a gente pega o nosso verde pântano e faz aquele contorninho básico de todas as nossas sepalazinhas. Observe que para esse aí nós usamos o amarelo ouro, que não tínhamos usado até então. No entanto, não diferenciou a forma de pintarmos. Essa região aí embaixo, eu vou deixar ela mais escura. Vou enchendo isso aí com verde musgo. Vou emendar esse verde musgo ao vermelho vivo. Observe que eu vou deixar bem escurinho. Peguei berinjela e coloquei nessa parte de baixo, escurecendo ainda mais. Agora, passei verde pântano na região do verde, deixando uma sombra bem marcada, tá vendo? Essa daí ficou bem escurinha. Como luminosidade, eu coloquei um toquezinho de verde musgo e espalhei aí. Você pode colocar o folha até o pistache. Essa região aí embaixo, eu tô passando mais berinjela, já deixando uma sombra aí pronta. Tá vendo? Coloquei um pouquinho de berinjela e espalhei. Nessa parte de cima, eu vou começar com o amarelo bebê. Vou dar sequência com verde folha, mas eu vou deixar esse amarelo bebê aparecendo, tá vendo? Vou colocando agora verde pistache, amarelo bebê no centro, verde folha, verde pistache, verde folha novamente por essa pontinha e vou terminar com verde musgo. Esse contorninho aí eu passei um pouquinho do verde musgo. E vamos colocar, olha, o verde pântano da mesma forma que colocamos nas outras, fazendo uma sombra e deixando um tanto riscadinho. A pontinha pode deixar assim mais marcada, tá vendo? Veja que ela fica um pouco riscada, mas também não demais. Vou marcando por aí um pouquinho o verde pântano por esse contorno, mas não precisa deixar escura demais. Coloquei um pouco do verde pântano na parte de trás dela para separar ela e deixar ela um pouquinho mais clara. Essa parte aí eu vou colocando o vermelho vivo, emendando essas tonalidades que já estavam aí pintadas, já estão secas, e por essa razão eu preciso umedecer o meu tecido para continuar pintando. Sem lavar o pincel mesmo, olha, peguei um pouquinho de amarelo bebê, vou emendando a esse vermelho vivo que coloquei. É uma emenda curtinha, bem discreta. Venho com verde pistache, olha só,
como vai ficando essa emenda e vou crescendo o verde pistache. Vá levando ele, olha, com um pouquinho de verde folha. Eu coloquei um pouco de verde folha já aí e tô dando continuidade com o verde musgo. O restante dela toda será com o verde musgo. Aí eu coloquei um pouquinho mais de amarelo bebê para deixar uma certa saliência por essa região. Um pouco de verde musgo, fazendo uma sombra no em volta. Olha só. E assim a gente ganha um espaço mais saliente. Tô puxando um pouquinho isso aí para cima do vermelho e escurecendo essa região mais de fora. Estou só passando um pouco de verde pântano agora, acentuando essa sombra, e vou levar esse verde pântano por essa pontinha e colocando uma certa sombra nesse meio. Ela é bem tranquila de pintar. Os risquinhos dela ficaram um pouquinho diferentes, mas não se preocupe que não tem nada demais para você fazer. Olha só que essa ficou um tanto mais escura e tem umas manchinhas por cima dela. Na verdade, boa parte delas apresentam essas manchinhas. Depois eu vou sair colocando algumas. Você pode estar colocando essas manchinhas com o verde pântano ou com berinjela. Essa outra em cima, enchi a parte de cima dela com verde musgo e essa parte de baixo com verde pântano. Vamos emendar essas duas tonalidades, deixando ambas aparecer. E vou colocar um toquezinho de verde folha aí em cima. Essa outra região, eu vou colocando amarelo bebê. Você pode colocar uma boa quantidade de amarelo bebê e vir puxando o vermelho vivo, emendando a ele. Essa emenda, olha, ela vai ser um pouquinho mais longa. Agora eu vim com o verde pistache, emendando a tudo isso, mas observe que eu tô deixando as tonalidades aparecerem. Coloquei um pouco de amarelo ouro na região em cima, dando uma cobertura boa a tudo isso. Seguindo com o verde folha. E vamos começar a escurecer um pouquinho isso aí com verde musgo, essa parte aí embaixo. Fica aqui um contorno bem grosseiro. Agora colocamos um pouco de verde pântano, fazemos essas separações. Pode colocar esse verde pântano com certas batidinhas. E assim fica essa outra. Estou só melhorando esse encontro de vermelho e amarelo bebê. Veja que eles estão bem separados, porém emendados. Não está solto, cor isso, cor aquilo. Marquei um pouquinho aí com o verde pistache mesmo e vamos seguir com essa outra. Colocando de início o vermelho vivo, emendando a ele o verde pistache e vamos subindo, vamos seguindo. Com verde folha, olha só, gente, essa separação eu também deixei bem marcada. A pontinha eu coloquei verde musgo, que eu vou espalhar esse verde musgo por essa região. E vou colocar o verde pântano e pronto. Verde pântano do mesmo jeito que coloquei nas outras, deixando um tanto riscado, a mesma coisa das outras. Só lembrando, pessoal, o risco, esse risco eu vou deixar no Facebook para que vocês possam pegar. Na descrição do vídeo eu vou deixar o risco, se você não conseguir eu vou deixar também o número do WhatsApp, então você pode falar comigo caso você não consiga, ok? Essa pétalazinha ou essa sépalazinha que está aí em cima, ela ficou assim, um tanto mais marcada, eu não percebi, a parte de cima dela não apareceu, mas não se preocupe que não tem muito diferente. O diferente dela é essa parte aí embaixo, que eu coloquei um pouco de sombra. Essas sombras que eu coloco em cima do vermelho, geralmente eu as coloco com berinjela. Essa que eu estou colocando agora faz parte da parte de trás
dessa sépala, então eu estou colocando com verde pântano. Essa região aí em cima eu puxei um pouquinho de verde musgo, mas esse verde musgo faz parte de uma sépala que fica por trás, não aparece. Essas demais sombras que eu estou colocando agora, estou colocando com berinjela, ok? A de cima com verde pântano, a de baixo com berinjela. Essa que eu estou colocando aí, que faz parte da sépala, é pântano. Essa que estou colocando agora é berinjela, porque faz parte da casca mesmo da fruta. Coloquei aí mais vermelho vivo. Tô colocando esse vermelho vivo para deixar úmido o meu tecido que já estava seco. Tô colocando amarelo bebê para fazer dar mais luminosidade, mais claridade a esse encontro desse verde com esse vermelho. Eu quero esse verde mais suave, então estou colocando essa porção de amarelo bebê. Olha só, estou colocando agora o verde pistache. Você pode observar que esse encontro dessas sépalas com a casca da fruta, ela é suave e a pontinha dela fica um verde mais escuro, mais marcado, que é terminado com o pântano. E assim um tanto riscado, uns mais lisos, outros menos, uns mais escuros, outros menos. Cada uma tem sua característica, principalmente devido sombra e luz que a fruta está recebendo. Essa sombra que eu estou colocando aí, olha, ela é com berinjela. Por que com berinjela? Porque essa sombra, ela faz parte da casca da fruta. É uma sombra que está caindo em cima do vermelho, do púrpura, do rosa escuro. Enfim, é uma sombra que precisa ser colocada, que no entanto eu a coloquei com esse berinjela que chega mais próximo. Você pode estar colocando até com preto, mas se você colocar com preto, cuidado. É melhor você fazer uma mistura de vinho com preto para colocar isso aí. Olha só, tô colocando umas manchinhas que algumas apresentam, tá vendo? Aquela sepalazinha de cima que eu pintei ela toda com o verde pântano. Agora estou colocando as sombras de berinjela, as sombras que pedem do berinjela. Olha só. Nessa parte voltada para baixo, observe que eu tenho colocado as sombras mais marcadas nessa parte de baixo. A parte de cima, ela recebe mais luminosidade. Quando eu coloco sombra, eu coloco quase nada. Olha só, vamos marcando essas regiões mais próximas ao chão com berinjela. Essa parte aí que tem o cabinho, que era onde ela era presa à planta, eu passei amarelo bebê do lado de fora e verde pântano na parte de dentro. Serão só manchas. Vou manchar um pouquinho essa região desse verde pântano com sépia. Vou manchar também a parte do amarelo bebê com sépia. Umas manchinhas bem regulares, não se preocupe muito. São uns apertõezinhos de pincel que você vai colocar ali e só. Agora, gente, eu vou colocar branco, umas luminosidades. Essas luminosidades que eu estou colocando, elas são colocadas com um pincel inteiro. O pincelzinho não tá cortado, não tá lixado, e eu tô levando os pelinhos deles sujos de branco. Não tem excesso de forma alguma. Veja as regiões por onde eu estou distribuindo esse branco. Esse branco, você pode estar colocando ele quase que no geral com batidinhas, para que fique uma coisa meio áspera. Pouco. E em poucas regiões, veja que eu não estou colocando em muitos lugares, tá vendo? E é bem simples essa pintura, apenas isso para nossas pitaias. Eu espero que ajude você aí em casa, se você tiver interesse de pintar essa fruta, principalmente quem me pediu ela. Beijos, pessoal, e até breve. Tchau!